Dando continuidade à nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um outro gênero textual. Nós vamos falar sobre um outro tipo de texto. Nós vamos falar hoje sobre o cartaz. O cartaz publicitário, que é aquele cartaz que está exposto lá na padaria, que está exposto na porta da escola, que está exposto no pátio da escola, que está exposto no posto de saúde, que está exposto na igreja. Ou seja, em todos os lugares a gente pode encontrar um cartaz publicitário. E o cartaz publicitário, ele também é um gênero textual, certo, gente? Então vamos conhecer. O cartaz, ele é um gênero textual marcado especialmente pela função informativa, bem como pela função apelativa. Duas palavras aí nos chamam a atenção. Primeiro, a palavra informativa. Então, a função de informativa é porque ele traz o quê? Ele traz informações. Informações sobre algo que vai acontecer, sobre algo que já está acontecendo, ou então, ainda também apelativa. Também tem essa função, né? Apelativa porque ele apela. Por exemplo, quando você pega um cartaz que está lá dizendo que vai ter uma grande promoção no McDonald's. Então, aquela empresa, ela está fazendo o quê? Ela está apelando você que é consumidor a procurar uma de suas lojas para comprar. Então, tem a função apelativa nesse sentido, certo? Ou seja, apela para o consumidor, apela para as pessoas a respeito de um determinado produto. Existe uma série de gêneros textuais utilizados para transmitir mensagens. Dentre os diversos gêneros ou diversos existentes, o cartaz é um dos mais comuns, pois é frequente nos deparamos com eles diariamente, como eu já falei para vocês lá atrás. E nós vamos ver onde é que a gente pode encontrar eles diariamente. Onde encontramos esse tipo de gênero textual? Veja aí, esse cartaz aí. Ele já matou muita gente e pode estar solto pelas ruas. Então aí a gente tem o mosquito da dengue, não é? O mosquito da dengue, que está em um cartaz. Além da imagem, a gente tem o quê? A gente tem as palavras, e que essas palavras aí estão trazendo o quê? A informação a respeito de quê? A respeito do cartaz, a respeito da informação que a gente quer levar para o leitor, que a gente quer levar para uma determinada comunidade, para um determinado grupo de pessoas, certo? Por isso que a gente tem que observar também que o cartaz, ele traz dois tipos de linguagem. Uma linguagem é a verbal, né? E uma que é a não verbal. A verbal, que é quem? As palavras. Por exemplo, ele já matou muita gente e pode estar solto pelas ruas. Então aí é o texto verbal. No entanto, a gente tem aí um homem que se vestiu com o mosquito da dengue, não é isso? Esse homem que se vestiu com o mosquito da dengue, ele representa uma imagem desse mosquito, certo? E essa imagem que representa o mosquito é uma linguagem o quê? Uma linguagem não verbal. Os cartazes
eles estão em todo lado, nas ruas, nas campanhas eleitorais, quando os candidatos, por exemplo, esse ano, né? Esse ano é um ano de campanha eleitoral, né? Para prefeito, vereador. E o que é que a gente vai se deparar futuramente na nossa cidade? A gente vai se deparar com aqueles cartazes pequenininhos, com aqueles santinhos, como eles chamam. Ali está o quê? Está a foto do candidato, além da foto do candidato, ali também está o quê? O nome do candidato, o número do candidato. Então a gente já tem dois tipos de linguagem, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Mas a gente também pode encontrar na campanha eleitoral aqueles grandes cartazes onde se produzem os cartazes falando sobre o crime da compra de votos, tentando conscientizar as pessoas do voto livre, da responsabilidade do voto no dia da eleição e assim por diante. No anúncio de eventos, por exemplo, esse ano a gente não teve João Pedro, mas se a gente tivesse João Pedro, será que a gente teria cartazes? Sim, a gente teria cartazes. E nesses cartazes estaria o quê? Estaria o nome das bandas que iriam tocar no João Pedro, teria a imagem dessas bandas, né? A gente ainda tem na divulgação de produtos, como eu falei para vocês, o McDonald's fazendo uma promoção, vamos dizer que tia vai fazer uma promoção de hambúrguer, por exemplo. Então a tia vai colocar lá um cartaz com a imagem de um hambúrguer, o preço do hambúrguer, e assim fazer a divulgação desse produto para vocês. Nas manifestações, nas campanhas de conscientização e em outros locais como cinema, hospitais e escolas. Nos hospitais é comum a gente encontrar cartazes com o quê? Com as datas de períodos de vacinação, por exemplo, né? Quando se tem uma campanha de vacinação, traga seu filho ao posto de saúde, não abandone seu filho, proteja seu filho e assim por diante. Quem os reproduz e para quê? Quem é que reproduz um cartaz e para que ele reproduz esse cartaz? Então veja só, há profissionais que se dedicam a esta área, tais como designers, publicitários, artistas plásticos, que são as pessoas que fazem o cartaz, né? Que cria toda aquela arte para o cartaz. Os cartazes, eles são utilizados para quê? Para transmitir mensagens e, tendo em conta as suas características, é um meio de comunicação que consegue atingir de forma eficaz um grande público, porque ele tem essa característica eficaz de conseguir atingir um grande público, ou seja, um grande número de pessoas. Porque se ele está em um posto de gasolina, ali passa várias e várias pessoas. Por exemplo, vamos dizer que ele esteja no muro da nossa escola. Se esse cartaz está no muro da nossa escola, além das pessoas que passam ali todos os dias, tem vocês que estão chegando à escola todos os dias e estão se deparando com aquele cartaz, estão vendo, né? Então, por isso que ele atinge tantas pessoas, certo? Qual é a sua função? Como eu já disse para vocês, a função dele é o quê? Informativa, porque ele traz informação, e apelativa, porque ele apela. Por exemplo, a compra de um determinado produto, o aluguel de um determinado produto.
Então, o objetivo do cartaz é o quê? É estabelecer uma interação com o receptor, que é quem está recebendo a mensagem, né? O receptor da mensagem, e também é comunicar algo a alguém, que pode ser simplesmente uma informação acerca de um evento. Nesse caso, é utilizada a função informativa, certo? Veja aí esse cartaz. Teatro Municipal. Amanhã, 17 de fevereiro, 8. O último grande festival da Semana de Arte Moderna, com o concurso de Vila Lobos, no saguão do teatro, exposição de pintura e esculturas. Preços, cadeira R$5,30. Bilhetes à venda no Teatro Municipal. Então aí a gente tem um cartaz que ele está trazendo o quê? Uma informação, certo? E essa informação também é uma informação o quê? Apelativa. Por quê? Porque ele está apelando para que as pessoas vá até o teatro assistir, né? Ou seja, ver a última semana de arte moderna, não é isso? Por outro lado, desculpa aí, o objetivo, ele pode ser convencer alguém, persuadir o receptor, ou seja, convencer a pessoa que está vendo aquele anúncio, ou seja, aquele cartaz, a adquirir um produto. Por exemplo, nesse caso é utilizada a função apelativa, muito comum na linguagem o que? Publicitária, que é quando se está divulgando alguma coisa. Olha só, um herói de verdade, veja esse cartaz agora. Um herói de verdade nunca morre. Veja que no peito dele aqui tem tipo uma costura. Se tem uma costura, então aqui já dá para a gente perceber que ele fez o quê? Uma cirurgia. Se ele fez uma cirurgia, logo a gente percebe que essa cirurgia pode ter sido uma cirurgia de coração, né? Então, o nosso texto aqui, ele diz: um herói de verdade nunca morre. Ao doar seus órgãos, a vida continua para alguém. Então, é uma campanha, é uma apelação. Então, ele está apelando aí para que as pessoas não deixem de doar órgãos. Ou seja, é uma campanha para a doação de órgãos. Então, esse cartaz aí, ele tem uma função o quê? Apelativa, que é apelar para as pessoas continuarem com esse gesto tão nobre, tão bonito que é a doação de órgãos. Assim são utilizados mecanismos que concorrem para que a mensagem cumpra o seu papel, tal como a utilização da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Se a gente voltar para o cartaz anterior, a gente vai ver que um herói de verdade nunca morre, a linguagem verbal. O homem abrindo a camisa e mostrando a sua cirurgia já é uma linguagem o que? Não verbal. As características do cartaz publicitário são caráter comercial, mas também
ele pode estar querendo vender um produto, mas também ele pode estar querendo levar a informação de algum produto. Linguagem verbal e não verbal, como a gente viu até agora, nos cartazes que foram mostrados no decorrer da aula, a gente encontrou o cartaz com a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem é uma linguagem simples. Por que ela é simples? Para que chegue ao entendimento e que todas as pessoas que ali se depararem com ele entendam a mensagem, entendam o que ali está pedindo, ou está mandando, né? Ou está informando. Texto relativamente curto, ou seja, o texto é curto. As pessoas que vão escrever um cartaz, que vão fazer um cartaz, não pode ser aquele cartaz poluído demais com imagens, mas também não pode ser aquele cartaz que tenha um texto do tamanho de uma carta. Não, é um texto relativamente curto, porque quem vai passando já dá para ler tranquilamente e saber do que se trata aquele cartaz. Texto persuasivo e atrativos, ou seja, persuasivo porque ele tem que convencer o leitor, e atrativo porque quem é que vai ler um cartaz que não tem nada de atração, né? Não tem nada de interessante. Então ele tem que ter essas duas coisas. Ele tem que ser persuasivo, ou seja, ele tem que ter o poder de convencimento, e tem que ser atrativo, né? Além disso, o cartaz publicitário, ele pode ter humor, que é quando tem aquela brincadeirinha, ironia, que é quando você quer dizer uma coisa e no final é outra, e além disso, a criatividade de quem está criando aquele cartaz. Os verbos do cartaz geralmente são verbos no modo imperativo, que é aquele modo que manda. Faça a sua parte, doe órgãos, então manda, certo? E o uso de cores, imagens e fotografias. Não pode faltar em um cartaz cores, imagens e fotografias. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido, né? E vamos à atividade.